Muito bem, vamos lá, pessoal do terceiro ano. Ó. Nesse período agora de quarentena, a gente combinou, né, que a gente ia rever alguns conteúdos já vistos, né? Isso no primeiro e segundo ano. Então a gente vai pegar esse mês para poder rever conteúdos que vocês já conhecem, até ajuda até, como são coisas que vocês já viram, ajuda a manter uma certa nota boa mais à frente. Então, hoje a gente vai rever o conteúdo de primeiro ano, que é a parte da cinemática, que é justamente dos veículos, né? MRU, MRUV, movimento uniforme, movimento variado, aquele carrinho onde você calculava a velocidade, tudo isso daí e as fórmulas, né? Praticamente, então, a gente vai falar a parte de cinemática, que é o estudo do movimento, especificamente do MRU e do MRUV. Os movimentos são retilíneos, em linha reta, podem ser sempre descritos como o movimento de um corpo em queda ou um movimento de um objeto na estrada, um carro, um caminhão, o que for. Então você vai ter também aqui, ó, a cinemática estuda movimento sem se preocupar com as causas. A gente tem, na verdade, 4 tipos de movimento. Ele pode ser o MRU, o MRUV, o MCU e o MCUV. A gente vai estudar apenas aqui hoje o MRU, certo? O movimento circular, que é o MCU, e o movimento circular uniformemente variado, a gente vê depois, porque ele já entra também em outras formas. A gente vai ser bem rápido aqui, certo? Para não cansar muito o vídeo. Então, não ficar pesado também na hora de baixar. Então é o seguinte, vamos lá aqui na parte do MRU e MRUV, a gente vai ver o seguinte, as características deles principais. O MRU tem uma trajetória retilínea, todos eles têm, justamente o nome já diz, né? MRCR é de retilíneo, e aí a gente vai ter, no MRU a velocidade é constante, ou seja, ela não muda, e a aceleração é zero, justamente porque se a velocidade não muda, ele nem acelera e nem freia, ele mantém a mesma velocidade ao longo do tempo, certo? Já o MRUV ele é variado, ou seja, ele muda sim a velocidade de uma maneira uniforme, ou seja, ele acelera de uma só maneira ou ele freia de uma só maneira. No caso, frear é a mesma coisa de desacelerar. Ou ele vai cada vez mais rápido de maneira igual, como assim? Está a 60 km por hora o veículo. Aí passou um segundo, ele já está em 70. Passou mais outro segundo, ele está em 80. Quando passar mais um segundo, ele deve estar em onde? Em 90. Porque ele está aumentando de 10 em 10. Do mesmo jeito, está a 60. E aí, de repente, ele pisa no freio, vai para 50. Depois, ele já chega no mesmo intervalo de tempo, ele passa a 40. E depois, mais no mesmo instante, intervalo de tempo, ele vai o quê? Para 30. Ele está diminuindo de 10 em 10. Ou, enfim, outros valores, mas sempre tem que ser aumentando ou diminuindo na mesma quantidade, certo? Isso é o que deixa o MRUV. A velocidade é variável, porém a aceleração é constante. E diferente de zero, porque no MRU a aceleração é zero. O carro, o veículo, o objeto não vai nem mais rápido e nem mais devagar. Fórmulas do MRU. A fórmula velocidade é igual a espaço sobre tempo, sim, porque é só se lembrar o seguinte. Se tiver alguma dúvida do que é a velocidade, né? A velocidade é a relação de quanto você percorre pelo tempo gasto em percorrer. Então, por exemplo, você olha para as placas de trânsito, tem lá, sempre tem lá uns 60 km por hora. Quilômetro por hora. Quilômetro é espaço, é comprimento. Hora é tempo. Então, quilômetro por hora, espaço por tempo. Isso aí é a velocidade. Velocidade é espaço sobre tempo sempre. E uma fórmula bem usada é a fórmula do sorvete, que é o que? O espaço é igual à posição inicial, S0, mais VT, né? SOVT. Então a gente tem a fórmula do sorvete também muito utilizada no MRU. S igual a S0 mais VT. Então essa fórmula também é bem usada. Essa é uma função que diz o seguinte: eu tenho a posição inicial, a velocidade e o tempo, que é variável. Para cada valor do t, eu vou ter um novo valor para o s. Porque se o carro, o veículo, está em movimento, à medida que o tempo passa, ele está em movimento, ele está em outras novas posições. Aí você vai possível descobrir. A posição inicial é aonde começou o movimento. Certo? Vamos lembrar também os conceitos, né? Esse delta aqui é uma variação. É o que? A diferença entre uma posição inicial e uma posição final. E o delta t é uma variação de quê? De tempo. É o instante inicial e o instante final. Sempre você subtrai, no caso, o final menos o inicial para poder ter uma certa... não se confundir, ok? Aí você vai tendo a velocidade.
Por exemplo, se eu sei que um veículo percorreu 80 quilômetros em 1 hora, então o espaço percorrido, 80 quilômetros. O tempo, 1 hora. Velocidade média, 80 dividido por 1, 80. Então, 80 quilômetros por hora. Em 1 hora percorreu 80 quilômetros. E aí você vai tendo o seguinte também. A questão de também olhar. E se fosse 2 horas? Você faz 80 por 2. 80 por 2, 40. 40 quilômetros por hora. Se tem uma distância de 80 quilômetros e percorrer essa distância em 2 horas, então a velocidade média é como se fosse 40 quilômetros por hora. Quer dizer que em 1 hora, cada hora que teve, você percorreu 40 quilômetros. Dependendo, a gente vai ver muito bem isso no exercício. Certo? As fórmulas do MRUV. Sim, o movimento uniforme, a gente viu, só tem uma fórmulazinha aqui, que é essa fórmula do sorvete. Já o MRUV ele vai ter o que? A fórmula da aceleração, que é quanto a velocidade varia pelo tempo gasto. No caso, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Certo? E vamos ter as equações para o MRUV, para a posição, para a velocidade e uma equação que combina essas duas aqui, que é chamada equação de Torricelli, ela não depende do tempo. Então você vai tendo aqui, ó, essa aqui é a forma parecida com sorvete, ó, S0 mais V0 ΔT, V0 é a velocidade inicial, vale lembrar como a velocidade não é mais constante, eu tenho velocidade inicial e velocidade final. No MRU não, no MRU é só uma velocidade, mas no MRUV eu tenho duas velocidades no mínimo. Então, ó, eu vou ter aqui sorvete mais um A, aqui ó, essa fórmula é grandona, né? O apelido é a fórmula do sorvetão, certo? Tem o sorvete lá no MRU e aqui tem o sorvetão no MRUV. Já depois de um tempo, ó, você vai tendo aqui V igual a V0 mais A vezes ΔT. Sim, porque se o tempo passa e o movimento é variado, a aceleração faz com que o carro ande mais rápido ou mais devagar. E aí, para cada tempo, eu tenho uma velocidade. V igual a V0 mais A vezes ΔT. Né? A forma que a gente pode usar é o que? Vou atrevido. Muito bem, vou atrevido. E a equação de Torricelli, né? Que é a combinação dessas duas equações aqui. Não precisa a gente mostrar como elas se combinam, mas sim como é que ela fica. No caso, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, que seria a equação, ó. Vamos olhar aqui. Temos aqui as dicas, né? O sorvetão, vovô atrevido, e a equação Torricelli, né? Que é V ao quadrado, que é vovô, V0 ao quadrado, vovó, mais 2A ΔS. A é a aceleração e S é ΔS é variação de espaço. Então fica vovô, vovó, mais duas amigas sabidas, né? Vamos dizer assim, sabidas, né? Mas você pode usar também safadas, enfim, pode ter. O que não falta é a palavra com S, né? O que não falta é adjetivo com a letra S. Você memoriza de uma maneira que você aprenda. E aí o importante da fórmula é isso. Independente do que você vai achar, é feio, não tem problema. Você bota a frase que você achar bacana, entendeu? E aí a gente vai logo passar para os exercícios, ok, pessoal? Semana que vem, mas é porque a nossa aula atrasou aqui a produção do vídeo. Então a gente já vai logo passar logo para ela, tá certo? Então calma aí que a gente já vai continuar.